Beto, começando mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui da TV Comunitária. Estamos fazendo a transmissão via Hangout, eu aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, e Beto Almeida, jornalista, presidente da TV Comunitária de Brasília e diretor nacional no Brasil da Telesul, direto de Caracas. Tudo bem, Beto? Tudo bem, tudo bem. Grande expectativa em relação à eleição no Brasil. Como você viu o resultado de ontem? Eu creio que a conquista do segundo turno foi uma vitória importante que pode dar a oportunidade de mudar todo esse placar. Creio que Bolsonaro tinha a expectativa de ganhar no primeiro turno, mas ficou frustrado. Porém, para ganhar no segundo turno, para reverter, virar o jogo no segundo turno, é preciso ir mais além do que essa dicotomia de direita e esquerda, do que verde e vermelho. É preciso levantar um programa de soberania nacional que incorpore, além dos sindicatos, os partidos progressistas, Ciro Gomes, Boulos, incorporar também os nacionalistas, sejam os empresários, sejam militares, porque Bolsonaro tem uma política entreguista, qualificá-lo de homofóbico, o trabalho de Bolsonaro. Nós temos que reivindicar o Programa de Desenvolvimento Nacional para um Brasil soberano contra o Brasil colônia, que é a proposta do Bolsonaro. Nós não devemos centrar fogo nessa agenda LGBT, que é uma agenda patrocinada por George Soros. Nós temos que dizer que, além de homofóbico, o Bolsonaro quer entregar a Petrobras, entregar a Embraer, entregar a base de Alcântara, o que ele não tem apoio nem dos militares nacionalistas, que não querem abrir mão do submarino nuclear brasileiro, nem da Petrobras, nem da base de Alcântara. Então, a discussão deve ser diferente nesse segundo turno. Muito bem, Beto. Inclusive, reforçando isso que você falou, a gente viu ontem na transmissão que esse candidato fez após o resultado, que o seu responsável pela economia, o Guedes, estava com uma cara realmente de quem não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que eles levantaram uma lebre no início da votação. O próprio Bolsonaro, quando votou, disse que estava eleito no primeiro turno com 350 parlamentares, e quando chegou no final, certo, não conseguiu ganhar no primeiro turno. Agora, antes da gente entrar no que fazer para o segundo turno, que você já adentrou um pouco, era importante que eu queria saber da sua opinião, o que você acha que ocorreu nessa última semana para que ele evoluísse tanto nas urnas? Primeiro, porque essa é uma construção midiática do Império Bolsonaro, que é uma espécie de receptáculo de um protesto difuso. Tem muita gente que está insatisfeita com o programa de saúde, com a criminalidade, com a violência, com o transporte, e identifica, muitas vezes, de uma maneira superficial e rápida, esses problemas como culpa de uma classe política. Mas esse é um diagnóstico completamente equivocado. Há políticos a favor de um transporte de qualidade e há políticos a favor de um transporte ruim e péssimo para o povo. Então, com o apoio do tribunal, que foi muito lento para frear as fake news, notícias falsas, e também com apoio midiático escandaloso, inclusive crime eleitoral como segundo turno, é preciso ampliar o argumento. Ou seja, o Bolsonaro cresceu porque ele é tido como uma espécie de meme. Não tem um conteúdo programático. É preciso mostrar qual é o conteúdo programático de Bolsonaro, porque ele fugia dos debates.
Então tem que dizer para ele, para o povo brasileiro, ele vai entregar a Petrobras, ele vai achatar o salário mínimo, ele vai cortar o 13º, ele vai perseguir os camponeses e a agricultura familiar, mostrar o programa que ele tem. E, ao mesmo tempo, precisamos chamar os empresários brasileiros que defendem a economia nacional a ficarem do nosso lado, porque, de outra forma, também esse setor será esmagado pela internacionalização da economia brasileira. Beto, isso é verdade porque o Bolsonaro ele acaba assumindo, tem que confrontar essas posições dele, que muitas delas ele não expôs, como você disse, e confrontar com posições que ele já apresentou à população, né? Porque quando ele apareceu ali, ele mentiu no debate, dizendo e apresentou um atestado médico, dizendo que não podia ir no debate da Globo, e apareceu na concorrente, na Record, falando mais do que 15 minutos, que era, em tese, o que o médico autorizaria, ele primeiro mentiu. Então, ele não é um cara que preza pela verdade. E segundo, que lá naquela entrevista, que foi mais uma propaganda do que uma entrevista, o jornalista levantava a bola para ele. E ele disse que defendia a família, que não era contra os homossexuais, que não era contra acabar o 13º, que não era contra as mulheres. Mostre, não tem nenhum vídeo que eu mostre, Então, além de exigir a presença dele nos debates para desmascará-lo perante as câmeras, temos que também confrontar com as mentiras que ele vai certamente falar, não? Sim, ele é uma pessoa que não credencia ser presidente de uma nação como o Brasil, de nenhuma nação. Mas é um homem que fala uma coisa hoje, fala outra amanhã, que finge que tem um atestado médico e vai... Quer dizer, é um homem que não está apto a dirigir uma nação. Portanto, é preciso revelar todos esses problemas de caráter, mas, sobretudo, mostrar que ele quer destruir aquilo tudo que o Brasil levou décadas para construir, como foi a Petrobras, a Embraer, o BNDES, a Embrapa, e dizer que quem defende essas ferramentas da nacionalidade, da economia nacional, é a candidatura de Fernando Haddad, que tem agora o apoio já de Ciro Gomes, de Boulos, e que é preciso ampliar com o apoio não partidário, ou seja, não pode ser uma campanha estreita, não pode ser uma campanha de bandeira vermelha só, tem que ser uma campanha que consiga levantar a grande bandeira de defesa do Brasil soberano contra a defesa que faz Bolsonaro de um Brasil colônia, um Brasil submisso à geopolítica dos Estados Unidos. Inclusive, Beto, sobre essa questão das questões econômicas que você falou, certo? O 13º, mostrar, né, que a política do Guedes lá, que é o assessor econômico, porque o próprio Bolsonaro disse que não entende de economia, que toda a agenda econômica dele é exatamente a agenda econômica que está destruindo o país do Temer. Isso o Guedes já falou, certo? Que é a venda irrestrita das estatais, que ainda estão sobre o domínio da economia nacional e fundamental para o desenvolvimento, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tudo isso está na agenda do assessor econômico dele para ser destruída. E mostrar, e um exemplo é essa questão que já saiu na mídia, de que ele quer, caso seja eleito, articular com o Temer para votar a Previdência antes de tomar posse. Não é isso? Alguma coisa muito estranha pelo fato do Temer ter uma impopularidade de 95% e, ao mesmo tempo, o Bolsonaro, que é um defensor de Temer,
um continuador e que é Bolsonaro. Portanto, a campanha tem que ser de unir todos aqueles que querem aumentar os investimentos públicos, defender os direitos previdenciários e trabalhistas que Bolsonaro quer destruir e, ao mesmo tempo, convocar até mesmo os militares nacionalistas, mostrando que Bolsonaro é um militar nada patriótico, é um militar entreguista, é um militar que bate para a bandeira norte-americana. Portanto, não honra o patriotismo daqueles militares que construíram a Petrobras, a Embrapa, a Embraer, e esses devem estar dos lados das forças democráticas, das forças progressistas, das forças verdadeiramente patrióticas, para o que é preciso construir um Brasil com um programa de desenvolvimento sustentável e soberano. Roberto, agora você imagina que, do ponto de vista dessa articulação, dessa frente democrática, que tem que ser além dos partidos, como você disse. Você disse chamar os militares nacionalistas, chamar os segmentos, por exemplo, como o Requião, né, que é um nacionalista e que, infelizmente, não foi eleito, foi também atropelado aí por essa avalanche de fake news e conservadora, para formar uma frente. E você acha, porque a mídia já está dizendo que em nenhuma vez que houve segundo turno, quem chegou em segundo lugar no segundo turno conseguiu virar o jogo para a eleição para presidente. Só ocorreu em algumas eleições para estadual. O que você tem certeza que pode virar esse jogo? Quais são os aspectos que você acha mais relevantes? Eu acho que é preciso destacar que há 71 milhões de votos de eleitores que não votaram nem em Bolsonaro nem em Haddad. Por aí é possível alterar essa equação eleitoral, inclusive porque há quase 30 milhões de abstenções nos mais votos em brancos, por aí, além daqueles que não votaram inicialmente nem em Bolsonaro, nem em Haddad. Mas acho ainda que é importantíssimo não apenas pedir o apoio de Ciro Gomes ou Requião, é preciso propor um governo de salvação nacional no qual tenham presença protagônica no ministério tanto Requião como Ciro Gomes, inclusive reservando espaço para os movimentos sociais, como para Boulos, junto à juventude. Portanto, não é mais um governo apenas de PT e PCdoB. Tem que ser um governo de coalizão nacional em defesa do Brasil contra o entreguismo, contra a destruição da independência do Brasil. Beto, eu queria te fazer uma última pergunta. Você está aí em Caracas. Então, qual análise que você faz? Você até citou um pouquinho no início da entrevista sobre a participação de fake news e que a gente sabe que ocorreu isso na eleição norte-americana do Trump, com aquela empresa Analytic, etc., que tinha, inclusive, feito um contrato no Brasil e eles divulgaram na mídia que tinham cancelado esse contrato. Você acha que essa proliferação, a própria campanha do Haddad entregou ao Tribunal Superior Eleitoral mais de 50 fake news de WhatsApp, etc. e tal? Você acha que tem aí uma mãozinha do imperialismo? Não tenho a menor dúvida, até porque acho que essas coisas foram feitas numa forma de avalanche, uma avalanche que veio de fora, com um procedimento totalmente anormal, massificado de fake news, e acho que o tribunal foi tolerante, foi completamente lento para tomar uma medida, o que favoreceu, evidentemente, a candidatura de Bolsonaro, porque a hostilidade era toda ela das fake news contra a candidatura de Fernando Haddad. Portanto,
o tribunal, uma vez mais, e como tantas outras vezes, foi a favor da agenda do golpe, foi a favor de uma situação antidemocrática. Aliás, essa eleição não é uma eleição democrática, é uma eleição sobre o crivo do golpe. Portanto, os eleitores estão sofrendo uma interferência anormal, prejudicando aquele candidato que, nesse momento, é o... Roberto, me permita mais uma última pergunta. Nós tivemos aí, no dia do debate da Rede Globo, uma interferência também ilegal da Record, da TV Record e da campanha do Bolsonaro, porque não pode uma rede de televisão fazer uma entrevista com apenas um candidato, certo? Estava organizado um debate na Rede Globo que o Bolsonaro entregou um atestado médico dizendo que não podia ir, e no mesmo momento da entrevista, ele apareceu na TV Record dando uma entrevista. Agora, ficou claro uma articulação entre o Bispo Macedo, proprietário aí da Record, e o Bolsonaro. Parece que se levantou aí dentro da Rede Globo um alerta. A gente notou numa análise ontem, eu notei numa análise ontem, ao final do processo eleitoral, a Globo News ficou no ar até umas 3 da manhã falando das eleições, fazendo análise, pegando os últimos resultados, e a gente notou que os articulistas ali da Globo apresentaram posições distintas. Em particular, Miriam Leitão criticando a candidatura do Bolsonaro, inclusive ela fez um artigo na Globo, né, na rádio, no jornal O Globo, criticando isso, e imediatamente, quando ela apresentou uma proposta crítica, a outra articulista e o Merval Pereira fizeram um contraponto imediato, mas eu vi que, em outros momentos desse mesmo debate, ela continuou sendo crítica à campanha do Bolsonaro. Você acha que uma fenda pode ser aproveitada aí nessa disputa entre a Rede Globo e a Record? Todas as contradições devem ser aproveitadas pela democracia, sobretudo porque configurou-se um crime eleitoral. Portanto, cabe uma medida de acordo com a lei eleitoral, porque tanto a televisão quanto a candidatura Bolsonaro cometeram um crime eleitoral. Não foi apenas a televisão, foi também o candidato Bolsonaro. Mas, para isso, a justiça tem que ser provocada, porque se a justiça não é provocada, ela não se manifesta. É preciso que haja uma interpelação judicial, e é por isso que o Ciro Gomes estava fazendo uma interpelação quando foi, de alguma maneira, impedido de realizá-la. Não sei o que é que está esperando o departamento jurídico do PT para entrar com uma interpelação, porque está configuradíssimo o crime eleitoral de Bolsonaro. Muito bem, Beto. Eu queria agradecer a sua disposição de nos atender, estando aí em Caracas. E se você quiser falar alguma coisa desse trabalho que você foi realizar em Caracas, fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado, Moisés, pela oportunidade. Aqui há uma grande expectativa para que o Brasil possa recuperar o caminho democrático, o caminho de ter um governo a favor da integração latino-americana, porque sabem todos que o Brasil tem um papel muito importante para a estabilidade na região, e é isso que interessa. Bolsonaro poderá significar uma instabilidade. Então, há muita atenção sobre o que significa esse trabalho, e a Telesur está divulgando amplamente essas informações sem o crivo da censura que existe na televisão comercial brasileira e nas televisões internacionais que dão cobertura sobre o Brasil. Muito obrigado pela possibilidade e um abraço aos telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Muito obrigado a você pela oportunidade. Obrigado, Beto.
bom trabalho aí em Caracas, bom retorno ao Brasil. E estamos encerrando mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania aqui da TV Comunitária, procurando trazer as informações, as análises, para que a sociedade brasileira, em particular o segmento democrático de nossa sociedade, possa se comportar bem na análise das eleições, do que ocorreu ontem, e possa intervir para eliminar qualquer possibilidade de uma nuvem estranha e fascista que possa vir a ocorrer no Brasil. Muito obrigado e até o próximo Núcleo de Política e Cidadania aqui no Canal 6. Você pode acompanhar a TV Comunitária pela internet no www.tvcomunitaria, tudo junto, .rio. Tchau.